Passamos a apresentar O Bem e o Mal, obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Assim que Júlia e Átila entraram na casa de Celina, esta aproximou-se deles, curiosa. E então, como foi? Walter, que estava sentado no sofá lendo um jornal, ignorou a presença da cunhada e do filho. Júlia despediu-se da irmã e do sobrinho e foi embora. Celina... Vamos conversar em seu quarto, querido? Estou ansiosa para saber o que viu, o que ouviu, enfim, como se sentiu na casa espírita. Vamos? Sim, mamãe. Fale, meu filho. Esquecido de tudo o que vivera aquela noite, das esperanças que permitira deixar entrar em seu coração, ele indagou. A senhora viu a atitude do papai? Cheguei tão contente, mas ao entrar em casa tudo mudou. Você conhece o seu pai? Ele não vai modificar-se por enquanto. Quem sabe um dia. Você precisa compreendê-lo e não se deixar abater pelo que ele faz. O importante é o caminho novo que encontrou esta noite e que lhe abrirá novos horizontes para a sua vida. Estude bastante, filho. Não só as matérias do seu curso, mas comece também a estudar a doutrina. Ela lhe trará o entendimento e você passará a compreender as atitudes do seu pai. Agora, pode ir tratando de me contar tudo. Não percebeu como eu estou ansiosa? Bem, mamãe, assim que chegamos... E eu gostei muito de lá. Que bom, meu filho, que bom. É nisso tudo que deve apegar-se daqui para frente. Você verá como sua vida vai mudar, pois passará a encarar os acontecimentos com outros olhos. Estou muito feliz, Átila, quando você aprender a não se ater às situações que magoam. As mágoas momentâneas não terão valor algum. Elas só valem para o infeliz que as provocou, porque estará assumindo compromissos e não para nós que estaremos preocupados em desfazer os débitos do passado e em adquirir o conhecimento necessário para a nossa evolução. Esta, sim, é que é definitiva e o que pudermos fazer para conquistá-la mais rápido possível será válido a pena. Se os que convivem conosco fazem questão de nos ignorar e até nos ofendem, o problema não será nosso, mas deles, que só enxergam o presente e nele se atolam. Não conseguem erguer os olhos além do espaço que os circunda, elevá-los a Deus, esperando um dia estar mais próximo dele. Não sei se a sua preleção foi melhor ou tão boa quanto o adorador da noite. Suponho que não preciso mais retornar lá, pois tenho em casa a melhor expositora dos preceitos evangélicos deixados por Jesus. Ora. Agora é melhor você descansar, querido. E pense em tudo o que ouviu, a fim de que esses conhecimentos comecem a adentrar o seu coração para o seu próprio aprimoramento. Muitos dias transcorreram, semanas e até meses. A situação de Átila dentro do próprio lar continuou a mesma, para não dizermos que, nesse período, houve dias em que piorou muito. O próprio Walter desdenhava do filho mais assintosamente, tomando como motivo a sua frequência ao centro espírita. Entretanto, pelo que ouvia, estudava e aprendia, se ainda não conseguira compreender o posicionamento do pai, pelo menos suportava as humilhações sem sofrer tanto, e com o transcurso do tempo passou a se preocupar com ele, lamentando o seu modo de ser. Conforme o que Átila havia conversado com a mãe antes de sua primeira ida ao centro, ele convidou seu amigo Gilberto, cuja amizade se consolidava cada vez mais. Até então, nada transparecera que desse maiores preocupações a Celina, mas sempre era um ponto para o qual sua atenção mais acurada convergia.
Certa vez, tentando uma conversa franca com o filho, Celina desejou saber mais a respeito de Gilberto, dos seus gostos, das suas expectativas, perguntando até como era esse relacionamento de ambos. Com simplicidade e franqueza, sem atentar exatamente nas intenções da mãe, porque ainda trazia puro o coração, respondeu-lhe: Gil tem sido para mim a companhia que nunca tive, mamãe. Ele me compreende e eu o compreendo. Parece que precisamos um do outro, e quando estamos juntos ficamos felizes. Quando estamos ausentes, sentimos falta um do outro. Filho, uma amizade que toma tais proporções não é boa para ninguém, nem para você e nem para ele. E por que não, mamãe? Não podemos pôr todas as nossas expectativas e objetivos em uma pessoa que pode não corresponder ao que esperamos. Se você nunca teve amigos e agora o tem na pessoa de Gilberto, saiba ser comedido e ponderado, nada esperando nem colocando nele tudo o que nunca teve. As pessoas são falíveis e você pode sofrer. Eu não entendo o que a senhora está pretendendo dizer. O que poderia haver entre mim e Gilberto que ocasionasse algum rompimento e me fizesse sofrer? Nós nos entendemos bem e ficamos felizes com a companhia um do outro. Nada irá acontecer. Lembre-se de seu pai, da sua intransigência, do seu rigor. Ele nunca viu esse seu amigo e poderá não gostar. Por que papai se preocuparia com um amigo meu se não gosta nem de mim? Ele não liga para o que eu penso ou faço, desde que não o perturbe. Imagino, filho, que você com quase 16 anos já esteja na época de se interessar por alguma garota. Todos os rapazes da sua idade o fazem, pois têm sua atenção despertada para elas e até se aproximam para um namoro. Veja a Isabel, sua irmã. Sempre tem algum rapaz que a procura, conquanto até agora ela não tenha se interessado por nenhum. O que eu acho bom, porque ela é ainda muito nova. Mas você está na idade de se divertir, não digo para namorar sério, mas procurar as garotas, estar com elas para um passeio, para conversarem. Eu não me interesso por garotas, mamãe. Acho-as infantis e fúteis, e não me sentiria bem se tivesse que ficar na companhia de alguma. Você considera Isabel infantil e fútil? Claro que não, ela é minha irmã. Assim também são as outras. Você está julgando sem conhecê-las. Pois não quero conhecê-las. Sinto-me bem apenas com o Gilberto, e ele também sente-se bem comigo. Querido, você sabe que o nosso mundo de hoje oferece mil oportunidades de desajustes, de situações inadequadas e até vexatórias. E eu temo que você se envolva numa situação dessas. Não é natural que dois rapazes se sintam tão atraídos, um pelo outro, como você e Gilberto. Entende? Às vezes, eles têm uma amizade muito grande, têm os mesmos gostos, mas cada um tem a sua vida sentimental à parte dessa amizade. Ambos procuram as garotas e se divertem. Por que a senhora está tão preocupada com isso? Eu não entendo onde está querendo chegar. Eu tenho muito medo, meu filho. Mas medo de quê, mamãe? Vamos, fale. De que a senhora tem medo? Estamos apresentando O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar O Bem e o Mal, adaptação de Sidney Carbone. Responda-me, mamãe. De que a senhora tem medo? Eu ainda não sei como lhe dizer, mas espero que você guarde estas minhas palavras e pense. Pense muito em você mesmo, nos seus sentimentos, nos seus gostos, nas suas tendências e esteja sempre atento ao seu coração para nunca cometer nenhum ato contrário ao que tem aprendido na casa espírita e ao que eu própria tenho procurado orientá-lo. Mais algum tempo transcorreu dentro da rotina que já estava instalada na família em relação a Átila, a sua frequência à casa espírita, a sua amizade com Gilberto, aos seus estudos que progrediam sempre. Celina, entretanto, andava sempre preocupada, esperando de um momento para outro alguma surpresa desagradável.
Walter continuava o mesmo, indiferente ao filho. Voltava suas atenções para a filha Isabel, e sempre que a família se reunia, principalmente no horário das refeições, o pai a solicitava para alguma informação acerca de seus estudos, de si mesma, das suas expectativas, e às vezes tecendo elogios à sua beleza, que desabrochava e resplandecia. Cuidado com os rapazes, Isabel. Não confie muito neles. Fique tranquilo, papai. Eu não sou nenhuma boba. Quanto a Átila, era como se ele não existisse. Celina não sabia mais o que fazer e, por diversas vezes, voltara ao assunto com o marido, dizendo-lhe que o centro espírita estava fazendo bem ao filho, que ele se sentia melhor e mais esperançoso. Mas ele, se não a impedia de prosseguir, limitava-se a dizer: Nada do que possa fazer ou aprender lá vai modificar as suas características, para eu deixar de me sentir envergonhado por ter um filho como ele. Por isso, esse assunto não me interessa. As modificações que lá se operam podem não ser as que você deseja, pois elas ocorrem no espírito, ajudando as pessoas a enfrentarem a vida com todos os problemas que apresenta, de modo bastante diferente. A visão do espírito é muito mais ampla e auxilia a compreensão de que se sofre aqui, porque explica diante da sua eternidade o que cada um merece passar pelos erros cometidos em outras vidas. Já vem você falando novamente em outras vidas. Quer dizer com isso que eu sou culpado do Átila ser ser como é. Francamente, você não sabe o que diz. Eu não quis lhe imputar culpa de nada, Walter. Mas já conversamos diversas vezes sobre este assunto. E você deveria saber que nada em nossa vida acontece por acaso. O nosso sofrimento pelas frustrações, revolta, não aceitação, está ligado ao que já fomos ou fizemos. E nos mostra que ainda não nos encontramos totalmente preparados para enfrentar nossas próprias culpas. Não me ofenda, Celina. Não admito que compare minha masculinidade com a desse sujeito. Esse sujeito é nosso filho. Sei que você entendeu, mas prefere ignorar o assunto para a sua própria comodidade. Espero que ele possa continuar e que nunca venhamos a nos deparar com o nosso filho mergulhado numa vida que receio tanto. Não será você com as suas falas que o impedirá. Entretanto, se eu souber que ele está envergonhando ainda mais o meu nome e a mim mesmo, nem sei o que serei capaz de fazer. Por isso mesmo, para evitar situações desagradáveis e até conflitantes para nós e para ele próprio, você deveria conversar com Átila. Isso eu nunca farei. Que ele saiba se conduzir por si mesmo e que eu nunca venha a saber que ele está se portando indevidamente, para que não tenha que tomar atitudes drásticas e resolver o problema de uma vez. Se acontecer, você não terá o direito de fazer nada, porque se omitiu da sua responsabilidade de pai. Para ser respeitado, precisamos nos impor, não com recriminações e acusações, mas com amor, aconselhando, assistindo suas necessidades. Do contrário, você nunca terá voz forte para se impor a ele. Tenho meus métodos para me impor, e não será você que irá me ditar normas. E vamos encerrar este assunto que me desagrada muito. Muitas vezes, sem dar demonstração, fingindo ler o jornal, ele levantava os olhos e observava o filho sem que ninguém percebesse, como se estivesse com um pensamento longe e olhar fixo num ponto que ninguém poderia precisar qual fosse. De outras, olhava-o diretamente, refletindo. Ele já é um rapaz. Nunca me deu desgosto, a não ser o que não pode modificar. Mas não posso negar que ele é muito bonito. Seu rosto era delicado, de uma delicadeza feminina. A tez clara, aparentando maciez, deixava transparecer uma barba que irrompia e ainda não se completara, mas que ele tomava o cuidado de trazer sempre bem escanhoada. O queixo e o nariz de proporções harmoniosas, a boca de lábios vermelhos e os olhos... Ah, como seus olhos eram grandes e brilhantes, de um azul profundo como os de Celina. Se ele fosse uma jovem, sua beleza chamaria a atenção de todos os rapazes.
Nem Isabel, que também é bonita, o é tanto quanto Átila. Pensando nisso, lembrou-se das palavras sugeridas por Celina. Ela tem razão. Qualquer outro rapaz nas mesmas condições que Átila pode sentir-se atraído de tal forma e um romance ser iniciado sem que ninguém possa fazer nada. A situação é grave. Alguma providência deve ser tomada. Mas qual? Se nunca se aproximara do filho, sempre o humilhara, como poderia agora chamá-lo para uma conversa franca? Como posso dar-lhe orientação, aconselhá-lo, prevenindo-o dos males, se apenas lhe causo medo? Foi então que ele decidiu colocar o orgulho de lado e até para se preservar de vergonhas maiores, falaria francamente com a esposa, pedindo-lhe alguma sugestão de como deveriam proceder para ajudar o filho a manter-se íntegro e não cair em erro, com consequências catastróficas para si mesmo. Alguns dias mais passaram sem que Walter se sentisse encorajado a falar com Celina, mas sua atenção mais velada e disfarçada concentrava-se no filho. Uma tarde, porém, em que retornou ao lar um pouco mais cedo que o habitual, encontrou já do lado de fora da porta da casa Átila acompanhando o seu amigo Gilberto, que havia vindo estudar com ele e se retirava. Sem saber o que fazer e constrangido por ignorar o pai e ser ignorado por ele, Átila, num esforço, disse a Gilberto: Este é meu pai. O jovem, desejando ser gentil, estendeu a mão para cumprimentá-lo, uma vez que Walter havia parado, surpreso com aquele encontro. Muito prazer em conhecê-lo, senhor. Mas, em vez de responder ao cumprimento, Walter foi logo vociferando, dirigindo-se ao filho. Então, é este o seu amigo que frequenta a nossa casa? Bem, papai, ele... Eu deveria ter desconfiado. Não poderia ser outro senão um igual a você. Átila ficou sem ação, não sabia o que dizer. Celina, que ouvira a voz do marido, veio ao seu encontro, convidando-o a entrar. Ele, porém, ficou onde estava e disse à esposa: Você nada me disse a respeito do amigo do nosso filho. E por que deveria fazê-lo? Não vejo nada de mal nele. Então você ficou cega. Meus olhos, assim que pousaram nele, já desconfiaram de que se tratava de um igual ao Átila. Seria mesmo impossível que algum homem de verdade perdesse seu tempo com alguém como o nosso filho. Átila não sabia o que fazer. Tão envergonhado se encontrava e tentou desculpar-se. Desculpe, Gil. Papai deve ter tido algum contratempo no serviço e está nervoso. Walter olhou para os rapazes com os olhos cheios de ódio. Não admito que minha casa se transforme num antro de pessoas como vocês dois. Walter, por favor, vamos entrar. Ela o arrastou para dentro, puxando-o pelo braço. Átila... Eu nem sei onde botar a cara, Gil. Ora, não se preocupe. É melhor eu ir embora. Amanhã nos vemos no colégio. Tchau. Átila fechou a porta e correu refugiar-se em seu quarto. Celina, nervosa e chorosa, tentou argumentar com o marido. Atitudes como a que você teve é que envergonham, Walter. O que pensará de você, o amigo de Átila? Que pense o que quiser. Eu proíbo que esse sujeito volte a esta casa. Mas eles estudam juntos e é melhor que estejam aqui, sob os meus olhos. Você limita cada vez mais a vida do nosso filho e acabará por sufocá-lo tanto que ele poderá não resistir e cometer algum desatino. Não, ele não fará nada, fique tranquila. Átila é tão covarde que não teve nem coragem para ser homem. Acabamos de apresentar O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone.
Passamos a apresentar O Bem e o Mal, obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Você limita cada vez mais a vida do nosso filho e acabará por sufocá-lo tanto que ele poderá não resistir e cometer algum desatino. Não, ele não fará nada. Fique tranquila. Átila é tão covarde que não teve nem coragem para ser homem. Minha vida tem sido uma preocupação atrás da outra por causa de você e Átila. Poderíamos viver tão bem e tranquilos, não fosse essa sua intransigência e não aceitação. Átila não tem culpa de ser como é. Ele é um menino bom, estudioso, e depois que passou a frequentar o centro espírita, tem estado até mais feliz, mesmo com a sua indiferença. Você é que precisa encontrar o caminho da paz, da compreensão dos problemas dele para ajudá-lo, e não recriminá-lo como faz. Você que proclama a todo instante suas qualidades de homem para se contrapor a Átila, pois que seja homem, não um covarde. Enfrente esta situação como deve e modifique-se. Walter ouvia a esposa, compreendendo que ela, sem saber, dirigia o assunto justamente para o ponto que desejava, e sem ter que se humilhar, pedindo uma conversa com alguém do centro espírita que pudesse lhe dar algumas explicações, ela própria o faria e ele, aparentando ser cordato, aceitaria. Ao final, Celina chegou ao que ele pretendia, e quando lhe disse que todos os argumentos estavam esgotados e que ele deveria procurar aquela mesma senhora com quem ela conversara uma vez, Walter titubeou para não ceder imediatamente, explicando. Está bem. Para você parar de dizer que sou intolerante, vou fazer o que quer. Pode marcar uma entrevista com quem achar conveniente, que irei. Não sei se conseguirão modificar-me, mas assim você não pode dizer que não tentei. Você está falando sério? Marque a entrevista. Oh, Walter, meu querido, obrigada por essa decisão. Aonde vai? Falar com o Átila. Ele precisa saber dessa novidade. Ao entrar no quarto de Átila, Celina deparou-se com um jovem triste e decepcionado. Oh, meu querido, não gosto de vê-lo assim. Me corta o coração. E se Gilberto agora não quiser mais a minha amizade, mamãe? Papai proibiu de vir aqui. É o único amigo que eu tenho. Seu pai não entende esse sentimento de amizade porque tem a mente e o coração obliterados pelas próprias convicções. Ele não entende seu modo de ser, mas agora uma esperança está se abrindo em seu coração. O que a senhora está querendo dizer? Conversei longamente com ele, decepcionada com o que fez, e após muitos argumentos, consegui convencê-lo a ter uma conversa com Dona Olga, lá do centro espírita. De nada adiantará, mamãe. Ninguém conseguirá derrubar a muralha de preconceitos que papai construiu para si mesmo. Ninguém conseguirá penetrar nesse mundo que ele próprio criou para a manifestação do seu orgulho e no qual se encasulou. Não devemos perder a esperança, meu filho. Sejamos otimistas. Não desanimemos antes que ele tenha essa conversa. Falarei com Júlia e pedirei a ela que marque uma entrevista com Dona Olga. Quero ver se posso comparecer também, para que seu pai se sinta mais à vontade. Agora procure descansar um pouco enquanto eu preparo o jantar. E não dê tanta importância ao que acontecer e regozije-se com a decisão de seu pai. É sempre uma esperança. E a partir de hoje, começamos nós dois a orar para que as palavras que ouvir, ele as receba e as aceite e possa modificar-se. Um pouquinho que seja, já será um começo, não é mesmo? A senhora imaginou seu papai se sentir bem lá e quiser começar a frequentar o centro nos dias de explanação evangélica e aceitar o que ouvir? Ah, querido, seria uma maravilha.
Logo na manhã do dia imediato, Celina entrou em contato com a irmã e contou-lhe tudo o que havia acontecido, pedindo-lhe que conseguisse uma entrevista com Dona Olga, mas que fosse o mais breve possível, antes que Walter se arrependesse. Solícita e entendendo o sofrimento da irmã e do sobrinho, Júlia empenhou-se junto de Dona Olga. Ela conseguiu encaixá-lo na sua agenda para 2 dias após, numa deferência toda especial. Walter concordou com o horário proposto. Celina dispôs-se a acompanhá-lo e estaria junto dele. Filho, é melhor você não comparecer ao centro nesta noite para não constranger o seu pai. Assim ele se sentirá mais à vontade. Tudo bem, mamãe. Ao entrarem no centro, quase todo o salão, modesto e não muito amplo, estava tomado. Mas logo encontraram um lugar para se acomodar. 2 pessoas já se encontravam sentadas a uma mesa à frente do salão, uma senhora e um senhor um pouco mais velho, e a reunião foi iniciada. A senhora levantou-se, pronunciou uma prece como preparação do ambiente, pedindo a proteção de Deus através do espírito amigo e trabalhador da casa. Em seguida, anunciou o orador da noite que, ao se levantar, disse que, naquela noite, um tema bastante discutido e muitas vezes comentado seria trazido novamente, porque era sempre necessário ao esclarecimento de todos, sobretudo daqueles que chegavam pela primeira vez. Ele falaria sobre a reencarnação. Quando terminou a explanação, Celina estava radiante e pensou: Tantas vezes tentei abordar esse assunto com o Walter e ele se recusou a me ouvir. Agora a providência divina nos brinda com as explicações tão valiosas e de tão fácil entendimento que Walter deve ter se sentido tocado. Aquela mesma senhora que havia feito a prece inicial levantou-se novamente e, com uma prece de agradecimento a Deus por tudo o que lhes proporcionara naquela noite, encerrava aquela parte dos trabalhos, abrindo a sessão de transmissão de passes para quem o quisesse. Estamos apresentando O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar O Bem e o Mal, adaptação de Sidney Carbone. Walter olhou para Celina sem nada dizer, mas ela entendeu que ele desejava saber se deveria ou não se submeter ao passe que lhes estava sendo oferecido. Carinhosamente, ela disse-lhe: Se quiser, querido, você pode receber o passe. Já que ali estava, Walter entendeu que deveria verificar tudo, até mesmo como era esse passe anunciado. Quando a esposa se levantou para se dirigir ao local onde eram transmitidos, ele o fez também. Ao deixarem a sala de passes, Júlia conduziu-os a uma outra sala, onde Dona Olga já o esperava. Estejam à vontade e acomodem-se, por favor. Após sentarem-se em frente a ela: Estou à disposição com o meu humilde conhecimento e experiência para esclarecê-los, orientá-los e auxiliá-los ao que for permitido. O que os aflige? Bem, Dona Olga, já uma vez, como a senhora deve se lembrar, aqui estive e fui alvo da sua atenção. Naquela ocasião, suas palavras fizeram-me muito bem, mas infelizmente não pude seguir suas orientações por completo, por causa da oposição do meu próprio marido. Daquele dia até agora, tenho insistido para que ele também aqui comparecesse, a fim de receber alguns esclarecimentos que lhe dessem um pouco de compreensão em relação ao problema de nosso filho e mais paz em relação a si mesmo. Por isso, vou deixar que ele exponha o que o atormenta e receba da senhora a orientação que puder transmitir-lhe. A nossa companheira Júlia já me deu alguma noção do que se trata e agora, pelas suas palavras, estou me lembrando da nossa conversa. Se o seu marido até agora insistiu em resistir à nossa orientação, estamos felizes em relação ao seu filho,
que tem se revelado bastante interessado nos preceitos da nossa confortadora doutrina espírita e até está nos ajudando, juntamente com outros jovens que compõem o grupo a que ele pertence. Ele também se encontra muito feliz. Entretanto, hoje, pela graça de Deus, aqui o temos também. Sou todo ouvidos, meu Senhor. Abra o seu coração que pedirei ao Pai que me inspire e me auxilie a fim de que o Senhor saia daqui mais esclarecido e confortado e passe também a ser um dos nossos, não por nós, mas por si mesmo, para o seu bem-estar. Fale-me, por favor. Bem, eu... O senhor prefere que estejamos a sós? Sim, acho que sim. Por favor, senhora. Tudo bem, eu vou esperar lá fora. Assim que Celina deixou a sala, Walter olhou atentamente para Dona Olga e disse-lhe: A senhora sabe o que me traz aqui, pois não? Se o senhor me disser, eu saberei. Trata-se do meu filho? De Átila. Pelo que eu sei, seu filho é um bom menino, estudioso e íntegro. A senhora não percebeu ainda como ele é? Como ela não lhe respondeu, ele prosseguiu: Antes dele nascer, estava esperançoso de ter um filho homem, e quando chegou para os nossos braços, minha alegria foi muito grande. Mas, desde os primeiros brinquedos, já comecei a me decepcionar e não me conformo até hoje. Por que eu? E nunca se interrogou, esquecendo-se de si mesmo, como ele deve se sentir. Nunca pensou se ele também já se fez essa mesma pergunta. Por que eu? Se o senhor prestou atenção na palestra de hoje, deve ter tido algum esclarecimento. Somos dependentes de nós mesmos, das nossas ações. Nada acontece que não seja para nós mesmos, pois trazemos ao nascer resgates para serem efetuados. Cada um tem os seus, justamente no campo em que faliu. Cada um tem as suas provas que não podem ser diferentes daquilo em que errou. Senão o aprendizado não será realizado, os erros não serão sanados e os resgates não serão efetuados. A senhora quer dizer que eu devo ter errado nessa área? Sinto-me um homem na totalidade do sentido que a palavra traz e nunca teria me atido a erros que tais. Ninguém está colocando em dúvida a sua qualidade de homem, mas não é só nesse particular que erramos desse campo. Não sabemos o que deve ter acontecido e não nos cabe aqui procurar as causas, mas auxiliá-lo a compreender o que acontece no seu lar. Mas eu gostaria de saber a causa. Seria a única forma de eu entender e, talvez, de aceitar meu filho como sem reservas, sem constrangimentos, sem vergonha e sem revolta. Esse poder cabe aos espíritos e não a mim, Senhor. Quando eles sentem o imperativo de dar algum esclarecimento de vidas pregressas, como auxílio a um irmão necessitado, eles o fazem, mas não nos cabem por nada. Nascemos com o esquecimento do passado porque assim Deus determinou, por razões as mais óbvias, a fim de evitar que erros maiores fossem cometidos e cada oportunidade terrena fosse um recomeço, como se partisse de um livro em branco que começasse, após o nascimento, a preencher suas páginas. Se temos muitas encarnações como afirmam, e como houve hoje, muitos volumes já foram escritos, e não há mal nenhum que tomemos conhecimento dos volumes anteriores. Ao lermos uma história, para que o seu entendimento nos seja facilitado, é bom termos esse conhecimento. Nós aqui não estamos para ler volumes, mas para inscrevê-los. Atente que não digo escrevê-los, porque o que se escreve facilmente se apaga, mas o que se inscreve fica indelével.
A cada encarnação deixamos esculpidas a nossa inscrição, que permanece para a posteridade. Por isso cabe a nós esculpir apenas histórias de boas obras, de gestos nobres e da aquisição de virtudes como o resultado do progresso espiritual. Um dia o Senhor terá aberto aos seus olhos do espírito e não aos do corpo todas as inscrições que deixou e saberá o que ocorreu. Por enquanto, deve ater-se no que está inscrevendo agora, e pelo que me consta, sua inscrição está sendo feita de incompreensão e intransigências. Apesar de ser uma pessoa honesta, cumpridora de suas obrigações como chefe de família, porém não me cabe aqui julgá-lo, mas só esclarecê-lo. O Senhor está falhando ao não compreender nem aceitar o seu filho. Mas, minha senhora, eu... Poderia ser muito pior. Não sabemos o que houve e é melhor que assim o seja. O importante é ter o conhecimento de que não sofremos o que não devemos. Se Átila está no seu lar, contrariando todas as suas expectativas, uma razão muito forte deve haver. Cabe ao Senhor, mesmo sem saber, com suas atitudes atuais, desfazer esses compromissos para que eles não vão além. E o Senhor não tenha que retornar em condições muito piores, até como seu filho é hoje, para sentir em si mesmo o que é ser como ele. E tenho a certeza, se isso ocorrer, dar-lhe-ão algum pai intransigente, que também tenha algum débito nessa área, para que compreenda melhor tudo o que lhe faz passar. Walter assustou-se. Era como se uma ameaça estivesse lhe sendo feita. Entretanto, nunca ouvira ninguém dizer que voltara para se vingar. Ninguém que reconhecesse estar passando por dificuldades em razão de ações indignas já praticadas, ou alguém que precisasse se redimir. Eram muito complicadas para o seu entendimento as explicações e justificativas de Dona Olga, até o que ouvira durante a explanação do assunto doutrinário, a crença maior e a afirmativa mais categórica da doutrina espírita, a reencarnação. Ele não podia negar a lógica e a mais alta expressão de justiça trazida por ela, pois que, de outra forma, como explicar tantos desajustes, tantas dificuldades, tantos sofrimentos para uns e uma vida mais fácil para outros? Depois das últimas explicações, um silêncio pairou entre eles por alguns instantes, durante o qual Walter pôde fazer estas reflexões. Mas ali estava para receber esclarecimentos e precisava aproveitar a oportunidade. Quanto a seguir depois os conselhos e incorporá-los ao espírito, faria parte de um outro momento. Assim, esperando, para que aquele silêncio não pesasse mais, ele indagou. O que a senhora me aconselha diante de todo o exposto? Qualquer atitude agora diante do seu entendimento, do que conseguiu aprender, cabe somente ao Senhor. Entretanto, mesmo que não queira pôr em prática, levará o meu conselho. Fale, senhora, por favor. Acabamos de apresentar O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Bem e o Mal, obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. O que a senhora me aconselha diante de todo o exposto? Qualquer atitude agora diante do seu entendimento, do que conseguiu aprender, cabe somente ao Senhor. Entretanto, mesmo que não queira pôr em prática, levará o meu conselho. Fale, senhora,
por favor. Eu sei, através de suas próprias palavras, que tem se mantido afastado de seu filho e sente vergonha por ele não ser como o Senhor deseja. Entretanto, deve reconhecer que ele é um ser humano como o Senhor. Tem seus sentimentos, suas frustrações, seus desejos, e não se sente culpado de ser como é. Se assim veio, é por razões que lhe serão grandemente benéficas ao espírito, e ele precisa cumprir esta encarnação, dela se retirando, levando a bandeira de vencedor. Contudo, é difícil vencer-se sozinho. A mãe ajuda-o, procura compreendê-lo e dar-lhe muito amor, mas o Senhor o ignora. Átila não está no seu lar por acaso, nem o Senhor é seu pai pelo mesmo motivo. Lembre-se disso a todo instante. Um plano deve ter sido organizado para ambos, e com certeza o Senhor e sua esposa dispuseram-se a recebê-lo, a orientá-lo, a ajudá-lo nessa encarnação, para que débitos fossem desfeitos, tanto dele quanto do Senhor. Se algum deve ter com sua esposa, ela o está desfazendo pelas atitudes em relação a ele e pelo sentimento de amor que lhe dedica. Agora, quanto ao Senhor, por tudo o que compreendi através de suas próprias palavras, não posso dizer o mesmo. Embora não me caiba julgar, mas apenas abrir-lhe os olhos. Walter ouvia atento, sentindo o seu íntimo invadido e totalmente revelado, mas, se concordou em ali comparecer, precisava levar algo mais e por isso manifestou-se. Eu compreendo que a senhora tem razão em todas as suas colocações, mas vim aqui hoje para que me ajude a entender meu filho e aceitá-lo como é, e até ajudá-lo, quem sabe? Diante de tudo que o Senhor tem feito, até para chegar a seu filho e ajudá-lo, precisa ir com cautela para conquistar sua confiança. Qualquer atitude sua agora tem que ser cuidadosa. Se o Senhor chamá-lo para conversar, mesmo que seja com a melhor das intenções, ele ficará assustado e poderá não entender. Além disso, há um outro ponto a ser considerado e de capital importância, que serve não só para esta situação, mas para outras que revelam o desejo de modificação. Se chamá-lo conforme já lhe falei, sem a convicção do que realmente deseja e de que irá manter essa sua atitude em relação a ele, poderá ter nova recaída e destratá-lo, o que será desastroso, pois nunca mais conseguirá nada dele. Por isso, aconselho, vá com calma. Tente aproximar-se de seu filho aos poucos. Comece por se interessar pelo que ele se interessa. Procure manter alguma pequena conversa e assim, aos poucos, se formará entre ambos um elo sólido que lhe dará firmeza e credibilidade quando lhe falar. Pela primeira vez, Walter ouvia verdades a seu respeito sem se ofender, sem se revoltar e sem revidar. O amparo e a proteção do ambiente cuidava para que nada acontecesse, sobretudo para que o ensejo fosse bem aproveitado e ele obtivesse o que desejava. Quanto a mim, dona Olga, sem falarmos em meu filho, o que me aconselha? Em relação a que pede um aconselhamento? Há um aprendizado maior desta doutrina que tem seus postulados baseados na lógica e na justiça? Nossa casa oferece muitas oportunidades de aprendizado através das palestras que são proferidas, todas com finalidades elucidativas, algumas de cunho evangélico, outras com esclarecimento sobre a doutrina e as verdades espirituais. Frequentá-las assiduamente, atento ao que é exposto, meditar após em tudo o que ouviu e procurar seguir as orientações transmitidas é uma ótima escola. Porém, não é o suficiente. Se o Senhor está mesmo disposto a aprender para se modificar, deve ter constantemente nas mãos, como seu mais sábio consultor,
o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Ele será o seu instrutor, o guia, o conforto e o esclarecimento para suas necessidades. Walter não imaginava que ela estendesse tanto o que poderia fazer e acontecer, mas ficaria satisfeito em conseguir realizar a primeira parte de suas explicações e disse-lhe: Não almejo tanto, mas me esforçarei para cumprir o que me aconselhou de início. O futuro deixaremos ao futuro. Ainda não sei se terei a necessária persistência e a perseverança para cumprir mesmo a primeira parte. A vontade emana de cada um, da qual é dono e senhor. Eu entendo. Penso que podemos mandar entrar sua esposa agora. Eu irei chamá-la. Walter deixou a sala e, em pouco tempo, Celina entrava em sua companhia. Quero lhe dizer que nossa conversa pareceu-me bastante proveitosa e pedir-lhe que o auxilie neste início. Seu marido comprometeu-se a comparecer às explanações que se repetem todas as semanas neste dia de hoje, e eu aconselhei também a apoiar-se no Evangelho de Jesus. Nós o temos em casa. É bom que ele tenha o seu, como aconselhamos a todas as pessoas, para que possa dispor dele a hora que quiser ou necessitar. Nós providenciaremos. Agora podem ir com as bênçãos de Deus e a paz de Jesus. Mas façam com que elas permaneçam sempre em seus corações, aconteça o que acontecer. Quanto ao que conversamos, seu marido saberá se deve lhe contar ou não. Estamos apresentando O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar O Bem e o Mal, adaptação de Sidney Carbone. No trajeto de volta para casa, Walter dirigia pensativo. Celina fazia-lhe perguntas, não relativas ao assunto da conversa, pois não lhe competia indagá-lo nesse particular. Mas se ele havia se sentido bem diante de Dona Olga, se havia gostado de ali ter estado, contudo, ele mantinha-se calado, mas depois da insistência da esposa, manifestou-se. Hoje não quero falar sobre nada o que ocorreu lá dentro. Preciso pensar muito e, se tiver vontade e se sentir necessidade, você saberá. Por agora, não toque nesse assunto. Tudo bem, querido. Seja como você quiser. Quando chegaram em casa, Celina, passando pelo quarto dos filhos, verificou que ambos dormiam tranquilamente e a eles nada restava fazer senão procurar o repouso também. Walter, porém, não conseguiu dormir de pronto. A esposa percebeu que ele se aproveitava daquele momento de silêncio profundo, de recolhimento para meditar. E ela, aparentando dormir, deixou-o quieto, mas também tinha suas preocupações que, afinal, não deveriam existir. O que poderia ser feito como primeira medida de auxílio ao esposo com consequências para o filho já o fora, e o importante era apenas esperar. O transcorrer da noite foi tranquilo. Celina dormiu e não percebeu mais nada em relação ao marido. Pela manhã, porém, ao despertar, se deparou com Walter recostado na cabeceira da cama, desperto, demonstrando ter dormido pouco. O que aconteceu? Você está abatido, com olheiras? Demorei muito para dormir, mas melhor seria que tivesse me mantido acordado até agora. Ora, por quê? O que houve que o abalou desse jeito? Eu sonhei. E por isso se impressionou? É que foi um sonho estranho. Como estranho? Vi-me em uma outra época, mas me reconheci nela, assim como reconheci Átila e você também. Não obstante, fôssemos todos diferentes. E o que éramos nós no sonho? Aí é que está toda a minha estranheza. Éramos uma família como o somos agora, sem a nossa filha, mas eu era o filho e Átila o pai. Você era minha mãe e nosso filho seu esposo.
e você o amava muito. Apesar do nosso pouco conhecimento, sabemos que isso pode acontecer. É a reencarnação que está provando-nos que existe. De tudo o que ouviu ontem da conversa com a dona Olga, com certeza faltavam-lhe essas explicações, permitidas através do que consideramos sonho, para que você fosse mais elucidado e compreendesse melhor o nosso filho. Por mais dona Olga o orientasse e tentasse compreendê-lo, ela não pode saber o que houve entre ambos, a menos que alguma entidade lhe narre em alguma sessão mediúnica. Continue a falar sobre o sonho. Como era o nosso relacionamento? O que houve entre vocês para ter ocasionado tanto preconceito de sua parte? Eu não gostaria de falar sobre isso. Você não compreende que eu o amo e desejo ajudá-lo, assim como também amo aos nossos filhos. Se você não falar, eu nada posso fazer. Além disso, não é bom que guarde tantas preocupações. Se Átila é o nosso objetivo por necessitar muito de nós, precisamos nos unir para ajudá-lo, Walter. Fale, comece por onde quiser, pela conversa de ontem, pelo sonho desta noite, mas deve falar. Fale-a bem, querido. O sonho desta noite apagou muito da conversa de ontem, sobre o qual preciso pensar para refazê-la e meditar bastante. Talvez o sonho seja o complemento que faltava para que eu tivesse bem claro e nítido em minha mente o que já fui, o que já fiz e o que já sofri. Pois então fale, eu o ajudarei. Vamos, não se sinta constrangido. Vi-me há uns 2 séculos, mais ou menos, num palácio onde nossa família morava, exercendo a função de auxiliares do rei, em tarefas não as mais nobres, mas aquelas que, apesar de não serem tão consideradas, são imprescindíveis ao bom andamento de uma casa, muito mais de um palácio que se faz o centro do governo. Papai e mamãe, ou seja, você e Átila, serviam os nobres e eu ali, nascido, fui sendo criado de modo um tanto diferenciado das outras crianças. Com o decorrer do tempo, comecei a me imiscuir até nos salões, com o receio de que papai e mamãe soubessem e me pusessem em meu devido lugar. Quando me tornei adolescente, era um belo rapaz que não se interessava pelos esportes mais pesados, nem pela esgrima, nem pela montaria, mas vivia em torno das jovens, sentindo-me bem entre elas, que se habituaram à minha companhia. Como no palácio havia outros jovens mancebos, filhos de nobres que também ali viviam, eu comecei a perceber que um deles, um tanto diferente dos outros, começou a se aproximar de mim, a elogiar a perfeição das linhas do meu rosto, do meu cabelo encaracolado e até a minha pele, que dizia ser alabastrina e com toda a aparência de muito macia. Um dia em que eu estava no jardim, esse jovem aproximou-se, dizendo-se apaixonado por mim, oferecendo-me o que eu quisesse por um momento de amor. E depois? Continue, Walter. A princípio assustei-me, mas não demorou muito e ele começou a fazer parte do meu pensamento. E se naquele primeiro instante eu fugira, quem passou a procurá-lo fui eu. Celina ouvia boquiaberta. Não seria possível ser aquela a história de Walter, sempre defendendo a masculinidade, sempre humilhando o filho, sempre intransigente e, pelas suas próprias palavras, até pior que ele. Não é preciso dizer que um período novo começou em minha vida. Eu e ele tínhamos os nossos momentos íntimos nos seus aposentos, sem que ninguém descobrisse. Mas, a certa altura, quando eu me encontrava completamente envolvido por ele, concentrando naqueles encontros minha razão de viver, ele passou a se interessar por outro,
e foi me abandonando, acabando por expulsar-me de vez de sua alcova. Ninguém no palácio a havia desconfiado, e se o havia, nunca disse nada. Contudo, meu pai, atento às minhas atitudes, ficou receoso. Eu estava deixando o meu próprio ambiente e ingressando num que não me pertencia, do qual eu poderia ser expulso a qualquer instante, com graves complicações para ele próprio e minha mãe. Por isso, ao descobrir o que havia acontecido, ele não me perdoou e castigou-me severamente. Esbravejando, disse que não poderia arriscar o seu trabalho, conquanto humilde o conforto de que desfrutávamos, e se ali não estivessem, não saberiam como sobreviver. Eu, desiludido pelo que havia acontecido, inconformado com a recusa sofrida, rejeitado e humilhado, acabei por cometer suicídio. Vi-me enforcado em meu próprio quarto. Mas vi também, apesar de estar morto, quando o papai entrou encontrando-me daquele jeito, dizer: foi melhor assim, antes a vergonha de vê-lo morto pelo suicídio do que a vergonha de vê-lo praticando atos indignos de nós mesmos. Você, minha mãe naquela época, amava-me mesmo como eu era, e ficou inconformada. Eu era seu único filho. Esse foi o meu sonho. Como é possível, Celina, eu ter sido um... Ora, querido, não podemos dar importância aos sonhos. Nem sempre eles são o resultado do que já fomos, mas de situações outras que ficam gravadas no nosso subconsciente, sem que delas saibamos e, à noite, em forma de sonho, vem à tona. Mas eu tenho certeza de que tudo isso aconteceu. Só não vejo ligação do que fui com o que sou hoje. Não vejo por que Átila, meu pai, tem hoje as mesmas características que eu tive naquela época. Se você tem tanta certeza assim de que éramos todos nós, por que não torna a procurar Dona Olga e lhe conta o sonho? Quem sabe ela o ajude a desvendá-lo e tenha alguma explicação. Era só o que me faltava. Tenho vergonha de contar isso a ela. No entanto, por mim mesma, que fiquei atenta a todas as suas palavras, se esse sonho é o retrato de uma existência passada, eu não sei. Mas que ele deve ser bem analisado por você, com certeza o deve. Guarde em sua memória o que lhe foi mostrado. Pode ser uma advertência às suas atitudes de agora, para que tenha no seu íntimo o que é ser como o nosso filho, independentemente de já o ter sido ou não. E lembre-se de que você foi muito além. Eu não sei o que pensar. Acabamos de apresentar O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Bem e o Mal, obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Guarde em sua memória o que lhe foi mostrado. Pode ser uma advertência às suas atitudes de agora, para que tenha no seu íntimo o que é ser como o nosso filho, independentemente de já o ter sido ou não. E lembre-se de que você foi muito além. Eu não sei o que pensar. A conversa naquele ponto não poderia prosseguir. Celina tinha suas obrigações domésticas a cumprir. Os filhos iriam às aulas e o marido ao trabalho. Antes de deixar o quarto, porém... Você terá o dia de hoje para refletir e à noite, se o desejar, voltaremos a esse assunto. Quem sabe alguma ideia ou esclarecimento a mais chegue ao nosso entendimento,
Não obstante, serão sempre conjunturas e nada mais, porque não temos certeza de nada. O que importa, sem que saibamos a fonte de tais informações, ou mesmo se elas procedem de existências anteriores ou não, é o exemplo que traz e é nele que devemos pensar, procurando retirar de cada ação mostrada o melhor para o presente. Walter nada respondeu, mas admirava-se da sensatez da esposa. Suas considerações eram sempre inteligentes, enxergando além do momento atual. Ela estava com a razão. Não era por nada que aquelas cenas lhe haviam sido mostradas. O dia passou, cumpriu a rotina de suas horas e novamente a família se viu reunida. Átila, como sempre, após o jantar, se não saía para atender aos compromissos que se impusera na casa espírita, recolhia-se em seu quarto, onde, na solidão de si mesmo, esmerava-se nas suas tarefas escolares, sempre em dia e até preparando o assunto seguinte para compreender melhor as explicações dos professores. Aquela noite, contudo, quando ele se levantou da mesa com a intenção de solidificar ainda mais o seu hábito pela repetição do seu comportamento, teve uma surpresa. O pai, com entonação de voz diferente da que lhe era costumeira quando se dirigia a ele, perguntou-lhe: O que vai fazer, filho? Átila ainda olhou para verificar se era com ele mesmo que o pai falava e, para confirmar o inacreditável, indagou: O senhor falou comigo? Sim, filho. Perguntei o que vai fazer. Por quê? O senhor tem alguma ordem a me transmitir? Não. Pretendo que permaneça conosco para podermos conversar. O que eu fiz que lhe desagradou? Eu não me lembro de nada. Você realmente nada fez, mas é bom conversarmos. Desejo saber dos seus planos, como vão seus estudos. Átila estava estupefato, não tanto pelas palavras do pai, mas pela sua inflexão na voz, totalmente desconhecida para ele, e indagou para si mesmo, olhando para a mãe, como que a pedir explicação. O que ele estará pretendendo? Que novo golpe ele me prepara? Walter, compreendendo as suas desconfianças, disse cordialmente: Vamos para a sala. Sua mãe virá depois. Sua irmã também nos acompanha. Sem ter como recusar, o rapaz acompanhou o pai, que já havia se levantado, e seguiu-o, sentando-se em uma poltrona defronte dele. O seu desconforto era tanto que ele não sabia como se portar, e pensava: olhar para ele é constrangedor. É muito pior do que estar diante de um estranho, do qual não conheço as atitudes. Mas as dele conheço-as bem e não gosto de nenhuma delas. Walter, notando o desconforto do filho, começou a falar. Sinto que você não está se sentindo bem na minha presença, o que é perfeitamente compreensível. Tenho sido muito intransigente com você e há poucos dias, diante do seu amigo, eu me excedi e gostaria de me desculpar. O pai, o mesmo que ele conhecera humilhando-o sempre e mostrando revolta por ele não ser como desejava que fosse, pedindo-lhe desculpas. O que virá depois disso? O que ele estará me preparando? Tão encolhido e assustado no seu desconforto, o rapaz nada respondeu, mas o pai, completando o seu esforço, insistiu. Você desculpa a minha atitude, filho? Eu nem me lembrava mais disso. Se suas palavras são verdadeiras, fico feliz, pois demonstram que já estou desculpado. Só esquecemos aquilo ao qual não damos importância, e se sua resposta demonstra que não deu maior importância ao fato, fico mais feliz ainda. Átila, no entanto, não teve coragem de lhe dizer como se desculpar perante o amigo que deveria estar perdido para sempre. Pois Gilberto, desde que deixara aquela casa, não mais se comunicara com ele. Desconfortado, não via a hora de se levantar e correr para o seu quarto, mas, quando teve a intenção de perguntar ao pai se podia se retirar, a mãe chegou,
demonstrando grande alegria. Fico feliz, filho, ao ver que esta noite ficará conosco e poderemos conversar. Bem, já estava pretendendo recolher-me, mamãe. Amanhã tenho uma prova e preciso rever o assunto. Mas, querido... Pode ir, filho. Amanhã quero que me conte o resultado dessa prova. Sim, senhor. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Mais tarde irei a seu quarto lhe desejar bom sono, querido. Sim, senhora. Você está bem, Walter? Sim, Celina. Foi um bom começo. Mas como aconselhou Dona Olga, devo ser cauteloso para não assustá-lo e fazê-lo adquirir confiança em mim. O que importa é que o primeiro passo já foi dado. Francamente, estou abismado. Ele nunca me tratou assim. Estava calmo e até dócil. Em seu quarto, Átila não tomou nenhum livro, como havia dito. Seu pensamento dançava em torno do pai e de si mesmo, como se quisesse exercer um fascínio entre ambos, sem se desviar um só instante. O que presenciei, o que ocorreu, é algo totalmente inesperado, inusitado e incompreensível. Estaria ele sendo sincero ou me preparando alguma e representando bem o seu papel? Sempre sonhei ter um pai amigo e compreensivo, mas nunca encontrei nele a concretização de nenhum dos meus anseios. Qual a nova que me trará depois dessa atitude para magoar-me e humilhar-me ainda mais? Ninguém se modifica de um dia para o outro. Ninguém se torna terno e interessado em instantes em relação a quem sempre maltratou. A mãe prometera passar pelo seu quarto e ele a esperava ansioso. Quem sabe ela não terá a explicação que desejo. Ele tentou tomar um de seus livros, ler algumas páginas, rever o assunto da prova do dia seguinte, mas era impossível, não conseguia concentrar-se. Deu graças a Deus quando... Posso entrar? Claro, mamãe. Mal Celina deu 2 passos e... Ansiava pela sua chegada. Precisamos conversar. Sobre o que, meu amor? O que houve com papai, mamãe? Ele está bem de saúde? Por que a pergunta, querido? Seu pai está muito bem. O que o levou a agir daquela forma comigo hoje? E você não gostou? Bem, eu senti-me constrangido, sempre esperando para saber o que ele realmente pretendia. E o que averigou? Nada. Seu pai está tentando se modificar, meu filho. Ninguém se modifica de um momento para o outro, mamãe. A mudança de atitude não é um ato imposto, mas deve vir de dentro aos poucos. É o que ele está tentando fazer, e eu fiquei muito satisfeita. Você não? Estamos apresentando O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar O Bem e o Mal. Adaptação de Sidney Carbone. Mas e amanhã? Como será, mamãe? Ele irá se esforçar para compreendê-lo e tratá-lo como você merece, como um bom filho que é. Papai nunca enxergou nenhuma qualidade em mim, apenas os defeitos dos quais não tenho culpa. Ao ouvir essa afirmativa, Celina surpreendeu-se. Em nenhum momento, nunca, Átila havia feito nenhuma referência ao seu modo de ser. Aquela era a primeira vez e ela ficou sem saber o que dizer. Ignorar o que ouviu ou aproveitar para transmitir-lhe algumas palavras de amor e compreensão. Depois de pensar um pouco, se decidiu. Filho, sabemos que nem sempre somos como desejamos, nem temos tudo o que necessitamos. Mas o importante é sabermos nos adaptar diante do que possuímos para vivermos bem, sem sofrimento. O que importa não é o que somos, mas o que fazemos da nossa vida. Das oportunidades que Deus nos concede, sejamos nós como formos. Eu entendo o que a senhora está dizendo. Tenho tentado fazer o melhor. Dedico-me aos estudos que amo e à casa espírita que tem me trazido um conforto muito grande pelas orientações que recebo. E agora, se papai também está tentando me compreender e não mais me humilhar como o fazia, eu me sinto feliz.
De nada mais preciso. Oh, querido, me dá um abraço. Eu amo muito, muito mesmo, sabe? Eu também, mamãe. Eu também a amo muito. Celina sentiu que aquela primeira abertura teria novos ensejos e eles ainda conversariam muito. Tranquilize-se em relação ao seu pai. Ele está se esforçando para compreendê-lo e vai conseguir. É só uma questão de tempo. Sim, senhora. Agora descanse, querido. E tenha uma boa noite. Obrigado, mamãe. Celina foi para o seu quarto e Walter já se encontrava dormindo. Ela olhou-o por instantes com ternura e, antes de deitar-se, agradeceu a Deus por tudo o que havia acontecido. É apenas o começo, mas sei que as coisas irão se ajeitar com o tempo. Obrigada por estar olhando por nossa família, meu Deus. No dia seguinte, quando a família se reuniu no final da tarde à mesa do jantar, Átila ainda se sentia constrangido. Olhava para o pai sem que ele percebesse, e se o olhar de ambos se encontrava, Átila baixava a cabeça envergonhado. Foi Walter que, afinal, quebrou o constrangimento dirigindo-se ao filho. Lembro-me, Átila, de que você falou ontem a respeito de uma prova que faria hoje. Como foi? Foi tudo bem. Só isso? Nenhum outro comentário? O que o senhor deseja saber? Mais detalhes da prova, ora. Mas que você falasse por si mesmo, sem que eu tivesse de perguntar. Fale de seus companheiros de classe, da sua posição no aproveitamento em relação a eles, das suas expectativas quanto aos estudos, da carreira que pretende seguir. Átila estava espantado. Era a primeira vez em toda a sua vida que o pai lhe dirigia a palavra através de mais de uma frase, e não eram de recriminações, mas de interesse. Ainda um tanto temeroso, resumiu o mais que pôde todas as respostas e, em pouco tempo, novo silêncio se fez. A mãe, não desejando que aquele ambiente se quebrasse, mas tivesse continuidade, e como o jantar já estava terminado, interferiu sugerindo: Que tal continuarem a conversa na sala enquanto eu lavo a louça, hein? Depois irei ter com vocês. Ótima ideia, Celina. Vamos, filhos? Walter sentia-se feliz. Aproximava-se o fim de semana e a sua permanência em casa, bem como a dos filhos, era maior. O que ele começara precisava prosseguir, e dentro de seus novos propósitos, enquanto estavam os três na sala, Walter, Átila e Isabel, antes da chegada de Celina, ele falou aos filhos: Acabo de ter uma ideia que irá agradá-los, mas só as exporei quando a Celina estiver reunida a nós. De que se trata, papai? Acabei de dizer que só direi quando sua mãe estiver conosco. Se ela concordar, a colocaremos em prática. E eu espero que vocês aceitem e gostem. Confesso que estou curiosa. Você faz ideia do que seja, Átila? Não, Isabel, nenhuma. Não sejam tão ansiosos, meninos. Átila estava temeroso e pensava: O que ele estará preparando? E se for algo com o qual não me sentirei bem, o que deverei fazer? Ô, Celina, não vai terminar essa louça hoje? Já terminei, querido. Celina respondeu, já entrando na sala, alegre e sorridente. Pronto, já estou aqui. Papai quer consultá-la sobre uma ideia que teve para o final de semana. É mesmo? Estou ficando importante. Por quê, mamãe? Seu pai nunca foi de me consultar para nada. Porque sempre concordamos em tudo. Não havia necessidade. E agora há? Ah, sim. Pois então aqui estou. Do que se trata? Estava pensando que no domingo, pela manhã, poderíamos deixar a nossa casa e fazermos um piquenique no campo. A época é propícia, o clima está agradável e imaginei que vocês gostariam. Estaríamos todos reunidos. O que acha? Ai, seria maravilhoso. Adorei a ideia.
Entretanto, não eram as opiniões da filha e da esposa que ele esperava, mas a de Átila, que se manteve calado o tempo todo. Celina, vendo a ocasião como promissora para uma aproximação maior entre pai e filho... Concordo plenamente, desde que seja do gosto de todos. Prepararei lanches bem apetitosos e passaremos um dia alegre e diferente. Você não deu a sua opinião, Átila? Por seu gosto, o rapaz preferiria ficar em casa a ter que sair em condições que não lhe agradavam muito. Mas, reconhecendo o esforço do pai... Eu vou gostar muito. Que bom, querido. Mamãe... Diga, querido. Por que não convida a tia Júlia também? Estaríamos todos juntos e o dia seria mais agradável. Gostei da sua sugestão, filho. O que você acha, Walter? Convide-a, Celina. Temos tão poucas oportunidades de nos reunirmos. A ideia do Átila é muito boa. Então amanhã cedo eu ligarei para ela. E se ela concordar, estaremos todos juntos no domingo. Você tem alguma sugestão para onde devemos ir, meu filho? Não, mas qualquer lugar que vocês escolherem estará bom para mim. Por mais que Átila procurasse algum outro assunto para falar, não encontrou nenhum. Na verdade, o seu pensamento estava em... Gilberto, desde aquele dia em que papai o expulsou daqui, não o vi mais, nem no colégio. Estou sentindo falta das nossas conversas francas e sem reservas. Gilberto. Filho, Átila. O que foi, mamãe? Nossa, aposto que sua cabecinha estava em outro mundo. Em que estava pensando? Em nada. A senhora deseja alguma coisa? Acabamos de apresentar O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Bem e o Mal, obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Por mais que Átila procurasse algum outro assunto para falar, não encontrou nenhum. Na verdade, o seu pensamento estava em... Gilberto, desde aquele dia em que papai o expulsou daqui, não o vi mais, nem no colégio. Estou sentindo falta das nossas conversas francas e sem reservas. Gilberto. Filho, Átila. O que foi, mamãe? Nossa, aposto que sua cabecinha estava em outro mundo. Em que estava pensando? Em nada. A senhora deseja alguma coisa? Só queríamos estender esta conversa que está tão agradável. O que acha de falarmos sobre... Desculpe, mas eu lembrei-me que deixei uma tarefa do colégio para terminar em casa. Se não se incomoda, vou fazer isso agora. Tudo bem, querido. Amanhã conversaremos mais sobre o piquenique. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu também tenho tarefas escolares para fazer. Posso retirar-me? Vá, minha filha. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite. Boa noite. Não está sendo fácil, Celina. O Átila não confia em mim. Calma, querido, calma. Não vá com tanta sede ao pote. Você acha que nesse piquenique... As coisas vão se ajeitar e se não for dessa vez, será em outra. Confie em Deus. Walter está se esforçando para aproximar-se do filho, Júlia, e por isso inventou esse piquenique. Mas a ideia de convidar vocês, aprovada por todos nós, é claro, foi do Átila. Gostaria muito que você e sua família também nos ajudassem nessa situação. E é claro que ajudaremos, Celina.
mas não posso lhe dar uma resposta sem consultar o Ribas. Às vezes ele marca uma partida de tênis com os amigos no clube e nem me avisa. Por isso não tomo nenhuma decisão sem consultá-lo antes. Entendo. Vamos fazer o seguinte. Eu converso com ele na hora do almoço e depois ligo para vocês, tá bem? Eu ficaria aguardando. Se ele não tiver nenhum compromisso marcado, pode contar conosco para esse passeio. Confesso que a ideia me agradou. Lembra-se como nos divertíamos quando éramos jovens e nos reuníamos com nossos colegas para fazer piquenique? Sim, me lembro. Foi num desses programas que conheci o Walter, né? Puxa, é mesmo, havia me esquecido. Júlia, será tão bom se vocês puderem nos acompanhar. Júlia deu um retorno à irmã na tarde daquele mesmo dia. Tanto o Ribas como as meninas adoraram o convite, Celina. Que maravilha, Júlia! Só nos resta agora combinarmos o que cada uma levará para que o lanche fique diversificado, gostoso e atraente. Claro. Vamos combinar. A alegria reinava na casa de Celina na véspera do passeio, menos no coração de Átila. Seu temperamento não era dado a esse tipo de programa e ele desabafou com a mãe. Eu confesso que gostaria de ficar em casa, mesmo que fosse sozinho. E você acha que iríamos sem você, meu filho? Átila, anime-se. Seu pai está tão empenhado em aproximar-se de você, querido. Corresponda a esse empenho. Tenho certeza que ele lhe será benéfico e vantajoso para você mesmo. Por favor, meu filho. Eu compreendo seus argumentos, mamãe. Tudo bem, podem contar comigo. Mas, intimamente, não era o que ele gostaria de fazer. À noite, Walter e Isabel estavam alegres e ansiosos. A mamãe está se esmerando nos quitutes. E eu não estou sentindo o cheiro que vem lá da cozinha? A que horas sairemos, papai? Seus tios passarão aqui às 8 horas e em seguida seguiremos para o campo. O senhor fez uma revisão no nosso carro, não é? Ele está em ordem? É claro que sim, Isabel. E você, Átila? Está animado, meu filho? Sim, estou, papai. Que ótimo. Vai ser um passeio inesquecível. Tenha certeza. O domingo amanheceu radiante. Quando o sol já se mostrava aquecido e alegre, todos, reunidos em 2 carros, chegavam no local aprazível, escolhido para o passeio do dia. Que lugar maravilhoso, gente! Você não poderia ter escolhido lugar melhor, Walter. É lindo mesmo. Eu não conhecia esse lugar. Realmente é excelente para um piquenique. Parabéns, cunhado. Vocês viram a extensão do lago? Eles alugam barcos para passeio? Claro, Celina. Oba! Eu nunca andei de barco. Deve ser delicioso. Poderemos fazer isso mais tarde. Alugaremos um barco só para nós e cruzaremos o lago até a outra margem. Há um quiosque logo adiante, Ribas. Que tal tomarmos uma bebidinha para animar, hein? É uma ótima ideia. Vamos, Júlia? Não, obrigada. E você, Celina? Também não, querido. Obrigada. E vocês, crianças? Preferimos fazer um reconhecimento do lugar. Vamos, primas? As meninas e Átila uniram-se e saíram pela propriedade alegres e felizes. Walter e Ribas foram para o quiosque tomar uma cerveja, enquanto as 2 irmãs cuidavam de aconchegar bem os lanches para que, no momento da refeição, estivessem intactos e bem conservados. A hora da reunião para o lanche foi alegre e feliz. Logo após um breve repouso, durante o qual todos permaneceram juntos, recostados nos troncos das árvores, alguns ensaiando um cochilo, outros conversando sem muito ânimo, até que, passado algum tempo, Walter, desejoso de agradar a todos, ergueu-se e disse alegre: Quem quiser passear de barco, que me acompanhe. Oba! Era o convite que eu e as primas estávamos esperando, papai. Você vem, Átila? Walter olhou para o filho, esperando sua manifestação, mas ele... Não, Isabel. Eu prefiro ficar aqui.
Por que não vem, filho? Você nunca passeou de barco. Tenho certeza que irá gostar muito. Venha conosco. Se o senhor me dispensar, ficarei grato. Não confia nos barqueiros? Não é questão de confiança, mas essas águas me assustam. Que bobagem, meu filho. Eu acho que você... Se Átila não quer ir, respeite a sua vontade, Walter. Papai, eu não quero ir. Não era o que Walter desejava ouvir, mas... Vamos de uma vez, papai. Não vê como as primas e eu estamos ansiosas. Está bem, filha. Você vem, né, Ribas? É claro que sim. E vocês duas? Eu não, Deus me livre. Morro de medo de água. Eu ficarei fazendo companhia a Júlia e a Átila. Sendo assim... E eles se afastaram, animados. Estamos apresentando O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar O Bem e o Mal, adaptação de Sidney Carbone. O barco que tomaram em vista do número de pessoas era grande. À medida que se afastava, Átila foi sentindo uma sensação estranha que o amedrontou. Não sabia explicar o que era, mas sentia-se desconfortável e temeroso. Recusara-se a ir justamente para não ter tais sensações, e mesmo em terra, elas insistiam em atemorizá-lo. Quando o barco já estava longe, ele levantou-se, tentando observá-lo melhor, e falou à mãe que estava ao seu lado. Estou preocupado, mamãe. Por que, meu filho? Não sei, mas tenho a impressão de que algo muito desagradável irá ocorrer nesse passeio. Foi por isso que você não quis ir? Não foi por mim mesmo, mas depois que eles partiram, sinto meu peito apertado com sensações que me atemorizam. Esteja tranquilo, filho. Os barqueiros são profissionais e estão habituados a realizarem esses passeios. Nada irá acontecer. Queira Deus que a senhora esteja certa, mas só irei me tranquilizar quando eles retornarem. O passeio era longo e demorado, e ao retorno já seria hora de irem embora. O local era belo e, atravessando o imenso lago, tinham uma ideia de sua extensão. Do meio dele era possível uma visão total de todo o seu contorno, embora, em alguns pontos, as árvores que o circundavam parecessem bem pequenas e levemente esfumaçadas pela distância. Alguns outros barcos também circulavam pelo lago, e quando um passava pelo outro, era uma alegria. Mesmo desconhecidos cumprimentavam-se, abanavam as mãos e ficavam observando até que se afastasse e outro se aproximasse. O tempo ia transcorrendo, o barco se afastando, refletindo nas águas profundas a sua sombra inquieta, assim como o rosto de um ou de outro passageiro que se curvava para vê-lo refletido, tomando formas diferentes e bizarras, conforme o movimento das águas. Olha, tio, a sua imagem refletida nas águas. Como o senhor é feio. E você não é nenhuma bonequinha. Olha aí, está toda torta. O senhor também, papai, veja só. Foi uma pena que sua mãe e o Átila não terem vindo. Eles iriam se divertir muito. A alegria tomava conta dos que passeavam. Os barqueiros, habituados àquele trabalho, realizavam-no despreocupadamente, e o passeio continuava, cada vez mais levando a Átila muita inquietação. Relaxe, Átila. Está tudo bem. Não consigo, tia. Eu não consigo. Eu sinto que alguma coisa ruim está para acontecer. Oh, desse jeito você me assusta. A mim também, filho. Não fique pensando bobagens. Daqui a pouco o barco volta e você verá que se preocupou à toa. Tomara que isso seja verdade. Em dado momento, quando um número maior de barcos vinha em sentido contrário, eis que, sem saber a causa, um deles, batendo fortemente no que levava Walter, sua filha e seus parentes, fez acontecer o inesperado. Momentos antes, pela despreocupação, Walter curvara-se bastante para ver o seu rosto refletindo nas águas e, pelo choque, foi atirado fora, tendo seu corpo imerso rapidamente nas águas profundas, sem nenhuma reação nem possibilidade de defesa. Meu Deus! Papai!
Não houve tempo sequer de lutar para se manter na superfície. Tão inesperado fora o choque e tão despreocupado e solto se encontrava. O terror apoderou-se de todos. O próprio barqueiro, recomendando calma e que se mantivessem imóveis para não porem em perigo a estabilidade do barco sobre as águas, atirou-se nelas à procura do recém-caído, mas, por mais que procurasse, nada encontrou. Eu vou procurá-lo. Ribas também atirou-se nas águas, mas não conseguiu encontrar o cunhado. O pânico tomou conta de todos, sobretudo de Isabel. Papai! Papai! Os passageiros do barco que batera, também apavorados, voltaram-se contra o barqueiro. Enquanto o desespero, tanto dos familiares quanto dos que procuravam Walter, aumentava cada vez mais. Átila, pela distância, nada mais divisava, mas sua inquietude foi maior. Abraçando-se à mãe, exclamou: Aconteceu alguma coisa com o papai, mamãe. O meu receio já se concretizou. Do que você está falando, Átila? Eu sinto o que temia. Aconteceu. Mas aconteceu o quê? Eu não sei exatamente, tia, mas papai está em grande perigo e talvez não volte mais. Pelo amor de Deus, Átila, eu proíbo de dizer isso. Mas é verdade, mamãe. A sua preocupação o faz imaginar coisas. Não é imaginação. Algo muito terrível aconteceu com o papai. Eu já lhe proibi de dizer isso. Não vê que está assustando sua mãe, Átila? Eu também estou muito assustado, tia, mas preciso falar. Meus pressentimentos se realizaram. O que nos parece importante salientar neste relato são dois pontos básicos nos conceitos doutrinários do Espiritismo. O primeiro deles é a prudência nas atitudes que visem compreender e ajudar um relacionamento humano, principalmente quando familiar. Respeito e consideração para que tenhamos possibilidade de ir ganhando simpatia, indispensável esta para ir estreitando o convívio. À medida que vamos nos aproximando do semelhante, vamos não só conhecendo o melhor, como também sendo melhor conhecido. E esse aspecto psicológico é básico para ganharmos a confiança e podermos saber mais e melhor as características de quem está em foco. Os fatos deste relato são apenas pormenores de muitos outros aspectos dos problemas que enfrentamos em nossa vida. Meditemos sobre os exemplos que nos estão sendo apresentados e procuremos nos conscientizar das verdades que também enfrentamos. Somente a calma e a paciência, somadas à boa vontade construtiva, podem nos garantir crescimento espiritual, evolução indispensável. Acabamos de apresentar O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. Voltamos a apresentar O Bem e o Mal, adaptação de Sidney Carbone. O barco que tomaram em vista do número de pessoas era grande. À medida que se afastava, Átila foi sentindo uma sensação estranha que o amedrontou. Não sabia explicar o que era, mas sentia-se desconfortável e temeroso. Recusara-se a ir justamente para não ter tais sensações, e mesmo em terra, elas insistiam em atemorizá-lo. Quando o barco já estava longe, ele levantou-se, tentando observá-lo melhor, e falou à mãe que estava ao seu lado. Estou preocupado, mamãe. Por que, meu filho? Não sei, mas tenho a impressão de que algo muito desagradável irá ocorrer nesse passeio. Foi por isso que você não quis ir? Não foi por mim mesmo, mas depois que eles partiram, sinto meu peito apertado com sensações que me atemorizam. Esteja tranquilo, filho. Os barqueiros são profissionais e estão habituados a realizarem esses passeios. Nada irá acontecer. Queira Deus que a senhora esteja certa.
mas só irei me tranquilizar quando eles retornarem. O passeio era longo e demorado, e ao retorno já seria hora de irem embora. O local era belo e, atravessando o imenso lago, tinham uma ideia de sua extensão. Do meio dele era possível uma visão total de todo o seu contorno, embora, em alguns pontos, as árvores que o circundavam parecessem bem pequenas e levemente esfumaçadas pela distância. Alguns outros barcos também circulavam pelo lago, e quando um passava pelo outro, era uma alegria. Mesmo desconhecidos cumprimentavam-se, abanavam as mãos e ficavam observando até que se afastasse e outro se aproximasse. O tempo ia transcorrendo, o barco se afastando, refletindo nas águas profundas a sua sombra inquieta, assim como o rosto de um ou de outro passageiro que se curvava para vê-lo refletido, tomando formas diferentes e bizarras, conforme o movimento das águas. Olha, tio, a sua imagem refletida nas águas. Como o senhor é feio. E você não é nenhuma bonequinha. Olha aí, está toda torta. O senhor também, papai, veja só. Foi uma pena que sua mãe e o Átila não terem vindo. Eles iriam se divertir muito. A alegria tomava conta dos que passeavam. Os barqueiros, habituados àquele trabalho, realizavam-no despreocupadamente, e o passeio continuava, cada vez mais levando a Átila muita inquietação. Relaxe, Átila. Está tudo bem. Não consigo, tia. Eu não consigo. Eu sinto que alguma coisa ruim está para acontecer. Oh, desse jeito você me assusta. A mim também, filho. Não fique pensando bobagens. Daqui a pouco o barco volta e você verá que se preocupou à toa. Tomara que isso seja verdade. Em dado momento, quando um número maior de barcos vinha em sentido contrário, eis que, sem saber a causa, um deles, batendo fortemente no que levava Walter, sua filha e seus parentes, fez acontecer o inesperado. Momentos antes, pela despreocupação, Walter curvara-se bastante para ver o seu rosto refletindo nas águas e, pelo choque, foi atirado fora, tendo seu corpo imerso rapidamente nas águas profundas, sem nenhuma reação nem possibilidade de defesa. Meu Deus! Papai! Não houve tempo sequer de lutar para se manter na superfície. Tão inesperado fora o choque e tão despreocupado e solto se encontrava. O terror apoderou-se de todos, o próprio barqueiro recomendando calma e que se mantivessem imóveis para não porem em perigo a estabilidade do barco sobre as águas, atirou-se nelas à procura do recém-caído, mas, por mais que procurasse, nada encontrou. Eu vou procurá-lo. Ribas também atirou-se nas águas, mas não conseguiu encontrar o cunhado. O pânico tomou conta de todos, sobretudo de Isabel. Papai! Papai! Os passageiros do barco que batera, também apavorados, voltaram-se contra o barqueiro. Enquanto o desespero, tanto dos familiares quanto dos que procuravam Walter, aumentava cada vez mais. Átila, pela distância, nada mais divisava, mas sua inquietude foi maior. Abraçando-se à mãe, exclamou: Aconteceu alguma coisa com o papai, mamãe. O meu receio já se concretizou. Do que você está falando, Átila? Eu sinto o que temia. Aconteceu. Mas aconteceu o quê? Eu não sei exatamente, tia, mas papai está em grande perigo e talvez não volte mais. Pelo amor de Deus, Átila, eu proíbo de dizer isso. Mas é verdade, mamãe. A sua preocupação o faz imaginar coisas. Não é imaginação. Algo muito terrível aconteceu com o papai. Eu já lhe proibi de dizer isso. Não vi que está assustando sua mãe, Átila. Eu também sou muito assustado, tia, mas preciso falar. Meus pressentimentos se realizaram. O que nos parece importante salientar neste relato são dois pontos básicos nos conceitos doutrinários do Espiritismo.
O primeiro deles é a prudência nas atitudes que visem compreender e ajudar um relacionamento humano, principalmente quando familiar. Respeito e consideração para que tenhamos possibilidade de ir ganhando simpatia, indispensável esta para ir estreitando o convívio. Na medida que vamos nos aproximando do semelhante, vamos não só conhecendo o melhor, como também sendo melhor conhecido. E esse aspecto psicológico é básico para ganharmos a confiança e podermos saber mais e melhor as características de quem está em foco. Os fatos deste relato são apenas pormenores de muitos outros aspectos dos problemas que enfrentamos em nossa vida. Meditemos sobre os exemplos que nos estão sendo apresentados e procuremos nos conscientizar das verdades que também enfrentamos. Somente a calma e a paciência, somadas à boa vontade construtiva, podem nos garantir crescimento espiritual, evolução indispensável. Acabamos de apresentar O Bem e o Mal, minissérie em 15 capítulos, extraída da obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone.